2 Coríntios 10, a partir do verso 1, diz o seguinte: além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida de que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida dos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Oremos. Amado Pai Todo-Poderoso, exaltado e engrandecido seja o teu nome santo. Nós te pedimos agora a tua direção, a tua unção, para o que vamos, ó Deus, obter da tua palavra, para o que nós vamos hoje beber de ti, Senhor, que tu possas produzir em nós fruto de justiça, em nome de Jesus Cristo, e nos ajudar, Deus, a nos mantermos firmes, abundantes e seguros e constantes nos teus caminhos. No nome do teu Filho nós te oramos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Nós queríamos chamar a atenção nesse discurso de Paulo, onde ele defende a sua autoridade apostólica, chamar a atenção dentro desse contexto que ele falou a um ponto bastante específico.
ele falando, né, que as armas da sua milícia não eram carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. E aí no verso 7 ele diz o seguinte, ele diz assim: olhais as coisas segundo a aparência, se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Então ele defendendo a sua autoridade apostólica. E dentro desse corpo que nós lemos aqui, muito pequeno, ele diz o seguinte, no verso 5, ele diz o seguinte: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que queremos chamar a atenção hoje é sobre uma luta. Isso aí, irmãos, olha, isso aí é chave para vencermos as nossas batalhas espirituais. Nós estamos na terra, mas nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O nosso reino é outro, nosso reino é o reino de Deus, é onde habita, nós somos cidadãos desse reino, não é, que se chama o reino de Deus, implantado por Cristo, e também estabelecido dentro de nós pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós estabelece este novo reino para a nossa vida. E é claro, irmãos, olha, nós não vamos passar nessa terra uma vida de tranquilidade. Nós temos paz, que excede todo o entendimento, sim, mas essa paz, ela acontece independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas isso não indica que não vivamos circunstâncias e situações difíceis, de muitas lutas espirituais, porque nós vivemos dentro de um campo de batalha. E a igreja precisa compreender que nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Nós não estamos em tempo de paz, nós estamos em tempo de guerra contra as hostes de Satanás. Isso é uma realidade. Se a igreja não tem essa consciência, ela acaba perecendo, ela acaba desanimando, ela acaba parando no meio do caminho, ela não continua a jornada, não chega ao alvo, não conclui a trajetória, não conclui a carreira. E a igreja foi estabelecida para cumprir a carreira. Jesus nos salva, nos restaura, nos regenera e nos dá um propósito. E nós temos que cumprir toda a carreira. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, 2 Timóteo capítulo 4, que ele cumpriu toda a carreira, completou a carreira, combateu o bom combate. Ou seja, nós somos combatentes e não podemos fugir dessa realidade, irmãos, porque quando a gente foge dessa realidade, a gente vai viver num mundo de sonho, no mundo de um sonho espiritual, e nós temos que viver numa realidade espiritual, senão nós sucumbimos. O nosso inimigo, ele é invisível, o nosso inimigo, ele é um anjo, ou uma terça parte dos anjos. O nosso inimigo, Satanás, o líder desses anjos, Lúcifer, influenciou 1/3 dos anjos contra o próprio Deus. O nosso inimigo, Miguel, não ousou repreendê-lo quando recolheu o corpo de Moisés, disse: o Senhor te repreenda, por causa da patente. Ou seja, o nosso inimigo, ele é enganador, por isso chamado diabo. O nosso inimigo, o nome dele, Jesus o chama de Satanás, porque isso significa adversário, inimigo. O nosso inimigo pode se passar por anjo de luz, é enganador. Irmãos, nós vivemos numa batalha contra alguém, uma entidade, um ser, não é, perigoso. Agora, devemos ter medo desse ser? Não, ter medo não, mas não podemos subestimá-lo.
E temos que saber como lutar contra ele. E temos que saber como usar as armas de Deus. E não as armas do nosso braço. Talvez lá fora, antes de você conhecer a Cristo, que agora você não conhece, o que você conhece, você não é mais assim. Mas lá fora, antes de conhecer a Jesus, você tratava tudo no braço. Eu sei que os seus 2 braços hoje são convertidos, amém? Graças a Deus. Não tem ninguém aí cotó não, né? Graças a Deus. Porque teve um irmão uma vez e disse assim: pastor, eu vou dizer uma coisa, o senhor, diga, meu irmão, esse braço aqui é convertido, mas esse ainda não está não. Eu digo: é mesmo, irmão? Então eu quero andar junto desse. Já pensou? Para dizer um negócio desse? Eu digo: irmão, vou evangelizar seu outro braço. Então, lá fora, anteriormente, você, meu irmão, tratava as coisas no grito e no braço. Hoje não, querido. Hoje você usa armas espirituais. Qual? Jejum, oração, a palavra na mente e no coração. E as batalhas ainda, mesmo assim, ainda vêm. Quanto mais se você cruzar os braços e achar que você tem a resposta para tudo, e que você de repente vai resolver tudo conforme a sua competência, conforme a sua força, ou conforme o seu grito. Você não vai resolver assim, porque nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Abram aí Efésios capítulo 6, vamos ler a Bíblia hoje, como sempre, viu, irmão? Abram aí, Efésios capítulo 6. Encontraram? A partir do verso 10 diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E assim por diante. O apóstolo Paulo mostra, aqui em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Nós temos que estar conscientes que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é com quem está por trás das situações e talvez por trás das pessoas. A segunda coisa que precisamos entender: nós temos que, para vencer essa guerra contra o mal, nós temos que estar com o nosso pensamento alinhado com Cristo. Deixar a nossa mente alinhada com a vontade de Deus. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos alinhados com a santidade de Deus e não contrários a isso. Porque senão nós vamos combater carnalmente. Se nós não tivermos na nossa mente pensamentos de paz, vamos ter pensamento de guerra. Se não tiver pensamento de bem, vamos ter pensamento de mal. Não tem como. A batalha acontece na mente. E aí eu quero que você veja como é uma mente que é alinhada, contrária à santidade de Deus. Qual é o resultado disso? Abram aí Romanos, capítulo 6. O que é que acontece? Romanos 6.
diz o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes para, de coração, a forma de doutrina que fostes entregues. Então nós temos que alinhar o nosso pensamento à santidade de Deus, e não ao pecado, e não às armas carnais, pessoal. Isso está na palavra. Isso é palavra de Deus para reger a nossa vida. Então, primeiro, vivemos numa guerra espiritual. Isso você não pode deixar de considerar. Todas as ações da sua vida, entenda, você vive nesse ambiente. Então, haja de forma que você vença essa batalha, dentro da sua mente ou ao seu redor. Certo? Segundo, alinhe o seu pensamento, alinhe a sua vida com a vontade de Deus e com a santidade de Deus. Por quê? Porque se alinharmos a nossa vida com o pecado, a consequência vai ser a morte. Lemos em Romanos. E não tem como ser diferente. Ah não, pastor, peraí, isso está pegando pesado. Tô não, meu filho. Foi Deus que disse. Não fui eu. Foi Deus. Então, se você andar alinhado, você vai colher o fruto de justiça. Se não andar alinhado, vai ser muito difícil a sua caminhada, meu querido. Aí vão vir os problemas pessoais, emocionais, familiares, insatisfação total, toda hora com tudo, desânimo, frieza na fé. Você acha que isso é por quê? Porque Deus quer? Não, meu filho, Deus não quer isso para você não. Isso é porque você está lutando a luta e não está sabendo lutar. Você não está sabendo lutar. Você tem que saber lutar para vencer a batalha e não sucumbir diante dela. E a palavra nos ensina isso. Nós queremos abordar aqui alguns passos, pessoal, para que nós possamos, já que a batalha começa na mente, e a batalha contra a tentação começa na mente, e a batalha com Satanás se dá na mente. Porque o diabo, quem já aqui já se pegou brigando com a pessoa num pensamento, falando sozinho? Não tenha vergonha não, levanta a mão. Rapaz, tem aqui gente que nunca teve isso. Vocês são saudáveis. Meu irmão, não teve um aqui que não passou por isso. Porque o ataque do diabo é na mente. Ele joga pessoa contra pessoa. Na mente. Você fica com raiva da pessoa, sem ela nunca ter falado com você, ou talvez ela nunca ter feito nada contra você. Você fica armado contra a circunstância, sem nem ter passado por ela. Você se arma contra todo mundo, sem as pessoas. Aí vem o diabo formar a teoria da conspiração na sua cabeça. Todos conspiram contra você. Aí você se arma contra Deus e o mundo. Quem se aproximar morre. É verdade ou não é? Está fraco, viu, irmão? É verdade ou não é? Verdade. E é importante você saber que isso não vem de Deus. Deus não faz isso da sua mente não, meu filho. Deus quer a sua mente saudável. Deus quer seus relacionamentos saudáveis. Deus quer suas realizações frutíferas, abundantes, saudáveis, que tenham um fundamento saudável. Ele não quer você desanimado. Ele não quer você em conflito com Deus e o mundo. Ele não quer você de mal das pessoas e nem ressabiado com as circunstâncias que você está vivendo. Ele não quer fazer você construir uma fantasia, um castelo de fantasia, sem nunca nada ter acontecido. Ele não quer isso não, meu amigo. Ele quer você são, alegre, contente, motivado na obra, motivado nele, sendo um motor de propulsão para as outras pessoas e não de atraso para as outras pessoas.
E se você souber lutar na mente, você vai vencer e as coisas vão mudar. E a palavra nos ensina isso. E nós vamos abordar alguns trechos da palavra que nos orientam a isso. Primeiro que a gente tem que saber, Deus conhece todos os seus pensamentos. Deus conhece todos os seus anseios. Nada que você está passando passa despercebido de Deus. Deus conhece o pensamento antes de chegar na sua cabeça. Ele sabe. Em primeiro lugar, Deus não perdeu o controle da situação que você está vivendo hoje. Deus não perdeu o controle da sua vida, mesmo que sua cabeça esteja num furacão de confusão. Deus não perdeu o rumo da sua vida não, meu filho. Você pode estar passando uma luta tremenda na cabeça, vivendo de aparência para que ninguém saiba, porque não é bom ninguém saber o que a gente está sofrendo. Às vezes a gente se fecha um pouco, se reserva, mas saiba que mesmo que você esteja passando, mesmo que você aí esteja sorrindo toda hora, mas esteja em conflito dentro da sua cabeça, esteja sofrendo, esteja triste, deprimido, desanimado, Deus não perdeu o controle sobre você ou sobre o seu destino. Isso você tem que ter muita convicção, porque senão você pensa que Deus perdeu a rédea. E o diabo quer fazer você pensar isso. Deus perdeu a rédea da tua vida, Ele esqueceu de tu. Tu está à deriva. Como é que Deus pôde fazer isso com você, depois de tudo que você fez na obra dEle? Como é que Deus permite que você passe por tudo isso? Ele invoca logo a vontade permissiva, mas não invoca a vontade diretiva, porque a vontade diretiva de Deus é diferente da vontade permissiva. Deus quer que você faça algo, mas talvez você não esteja fazendo, e você está dentro da permissividade, porque Deus não vai lhe matar e nem lhe exterminar, porque você não está obedecendo. Deus não vai fazer isso. Deus lhe ama. Ele permite que você caminhe. Ele lhe ensina: olha, não é por aqui, é por aqui. Não é por aqui, vá pela esquerda. Não é isso que eu quero para você, é isso. Filho, isso não é para você mais. Eu tenho algo mais elevado para você, melhor para você, meu filho. É assim que Deus faz. Vai nos ensinando, nos exortando, nos consolando, nos tangendo para o caminho. Mas Ele não vai exterminar alguém que decidiu desobedecê-lo. Ele quer resgatar, porque Ele ama. Mas só que Ele respeita o livre-arbítrio, não é? Então nós temos que primeiro entender a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. Você está dentro da diretiva ou dentro da permissiva? Essa é a primeira coisa que a gente tem que compreender. Deus não perde o controle da nossa vida, mas nós temos livre-arbítrio total, como Adão tinha. Nem tudo que Deus permite, Ele abençoa. Nem tudo que Deus permite, Ele abençoa. Ele permite que o mundo esteja nessa podridão que a gente vive aqui nessa terra. Podridão moral, podridão familiar, podridão relacional. Se você olhar e medir as colunas morais, espirituais da sociedade, das sociedades da terra, você vai ver que negócio contaminado pelo pecado. E Deus permite que um crente, que um cristão que Ele salvou, restaurou, purificou, de repente, de uma hora para outra, por causa de um egoísmo ou de uma ganância, vire as costas para Ele permite. E se ele não pecar contra o Espírito Santo, ele pode se arrepender e voltar. Veja que coisa. Veja que amor é esse. Incompreensível, apenas sensível, mas incompreensível. E a gente precisa ter consciência disso, irmãos, para podermos vencer essa guerra. A guerra espiritual, meu querido, bota o bicho para correr. E
seja vitorioso em nome de Jesus. Use as armas espirituais e não carnais. O jejum, a oração, a submissão, a humilhação diante de Deus, o quebrantamento, o clamor por sua misericórdia. E deixa de colocar Deus no canto da parede e se ajoelha no cantinho da parede e clama a Deus. É assim que a gente vence, meu irmão. E não tem outro jeito não, meu querido. Se você quer ter uma vida frutífera, saudável, realizadora, quebrante-se e clame ao Senhor para que Ele interfira a seu favor. Faça o que é certo. Vamos ver, Deus não perde o controle da nossa vida. Nunca nada, jamais se oculta dele. Abram aí no Salmo 94, 11. Salmo 94, 11. Diz o seguinte: o Senhor conhece o que, pessoal? Que são o que? Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. O Senhor conhece os pensamentos do homem. Salmo 139, abram aí. Verso 2, diz o seguinte, verso 1 e 2: Senhor, tu me sondas e tu conheces o meu assentar e o meu, de longe entendes o meu. Verso 3, continuando: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aí no verso 24, diz o seguinte, verso 24: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ver o verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus, o quê? E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a oração nossa. Que Deus sonde o nosso coração e nos mostre se há algum caminho mau, irmãos. Que Ele nos confronte conosco mesmos. Esse deve ser o clamor, porque Ele não perde de vista você, nem o que você está passando. Essa é a primeira consciência que você tem que ter. A segunda consciência, nós devemos saber uma coisa, irmãos, que nós somos responsáveis diante de Deus sobre nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Claro, pessoal, tem coisa na nossa mente que vem de um agente externo, que é o diabo, mas tem coisas que vêm do nosso ego, tem coisas que vêm do nosso egoísmo, tem pensamentos que são ali ruminados, que nós ruminamos para a conquista daquilo que a gente almeja, em detrimento do que Deus quer. Pensamentos que vêm do homem e pensamentos que vêm do maligno, também tem, que perverte o caminho do homem. Claro que vem coisas que vêm de Deus, é claro, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que traz dano ao nosso ser, que está na nossa mente. Então a gente tem que entender e tem que discernir esses pensamentos. Se vem do maligno, você resiste. Você não é responsável por eles. Agora, se vem do seu egoísmo, se vem do nosso ego, do nosso eu, se vem da nossa vontade imperativa, aí sim nós temos responsabilidade sobre ele. E devemos mudar a nossa mente,
nossos desejos, as nossas vontades e os nossos pensamentos. Ah, pastor, qual é a culpa que eu tenho dos pensamentos que passam na minha cabeça? Depende. Se isso for fruto do seu egoísmo, você tem responsabilidade. Até quando crente que vai fazer uma oração: Senhor, se tu me deres aquilo, eu vou fazer isso para ti. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, diga: Senhor, qual é a tua vontade? O que é que tu queres que eu realize para ti? Independente da bênção que vai vir sobre você ou não, meu irmão. Adore-o e deixe que as demais coisas sejam acrescentadas. Deus não disse assim, Deus disse assim, ó: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse assim: buscai em primeiro lugar as demais coisas, que o reino de Deus e a sua justiça vai ser acrescentado. Ele disse isso? Tem gente que troca o versículo. Nós devemos, irmãos, sondar o nosso coração. Nós devemos guardar o nosso coração do nosso egoísmo, do nosso eu. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto nenhum. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Isso Jesus falou dele, da sua morte e sacrifício. Mas isso também é associado à nossa vida entregue a ele. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Se você vai querer seguir a Jesus sem cruz, você não vai seguir a Jesus. Você vai seguir a qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade, menos a Jesus. E nós devemos estar conscientes disso, que a batalha é na mente, e nós temos responsabilidade com alguns pensamentos que estão sendo ali, ó, adubados na nossa mente. Se você tem pensamentos e conflito contra outros, e isso não é um agente externo que colocou, você tem responsabilidade. Vá à pessoa, peça perdão, refaça, se reconcilie, seja um cristão e depois deixe a oferta no altar. Agora não deixe antes não, que a sua oferta não sobe não, meu filho. Nem sobe. Você pode deixar aqui o que para os homens é algo muito grande. Porque os homens têm aquele negócio, a oferta tem que valer muito dinheiro, né? Para Deus não. Para Deus a oferta é aquilo que é dado do coração. E de repente você diz: não, isso aqui é um ofertaço. Deus não se deixa comprar por ninguém. Deus não precisa do nosso dinheiro. Você tem um privilégio de devolver a Deus 10% ou mais do que Deus te provê todos os dias, porque Deus te deu inteligência para que você trabalhe. Deus abriu portas para que você produza e tire o seu sustento. Deus te deu saúde para que você esteja de pé e raciocinando o que você está fazendo. Deus te deu condição de você ser alguém na sociedade que você vive. Então, meu irmão, me diga uma coisa francamente: de quem é o que você tem e o que você é? De quem é, pessoal? Dele. É dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você tem o privilégio de devolver uma pequena parte ao Senhor. Que privilégio! Eu me sinto privilegiado de poder fazer isso. Desde que eu me converti, botar a mão no bolso para mim nunca foi um problema, graças a Deus. Para o Senhor, não. Para ofertar, para dizimar. Uma vez eu estava num culto, e eu tirei uma oferta para uma missionária, eu estava lá: Deus, o que é que tu queres que eu faça? Ele disse assim: dê tudo que você tem na carteira. Mas foi na hora. Nós devemos estar com o coração aberto para ofertar ao Senhor. E não ficar retendo o que não é seu, o que não é nosso. Mas Deus, pessoal, a oferta que nós trazemos a Deus é avaliada por Deus pelo que ronda essa oferta, de como foi originada essa oferta no seu coração. Se for originada com algum tipo de interesse pessoal, meu irmão, feito Caim fez, não faça não, meu irmão. Traga a oferta de Abel ao altar.
é a primícia, e seja aquilo que está no coração dele, que veio do coração de Deus para ele. Não algo que ele vá barganhar com Deus alguma coisa, ou querer aparecer, aparentar alguma coisa. Agora traga uma oferta com o coração limpo, porque a palavra diz que nós não devemos trazer a oferta ao Senhor no altar se estivermos com alguma pendência na nossa vida, principalmente que diz respeito a relacionamento. E nós devemos estar muito conscientes disso, para não viver um evangelho, para não viver, fazer do evangelho, o nosso evangelho, ser um evangelho farsante. Nós queremos que seja um evangelho fidedigno, um evangelho verdadeiro, um evangelho bíblico, não um evangelho de autopromoção. E tem gente que vive um evangelho de autopromoção, quer fazer um marketing de si mesmo através do evangelho. Mas um evangelho com pureza no coração. Eita, pastor, a gente tem que ser perfeito. Não é isso que eu estou dizendo, ninguém é perfeito. Vamos ter um corpo glorificado na ressurreição, mas temos que ter uma atitude perfeita, e o que não está bem, nós devemos consertar. Em terceiro lugar, nossa mente é um campo de batalha. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo demanda uma guerra espiritual contra, logicamente, as forças de Satanás e contra a nossa própria natureza, muitas vezes, nossos próprios instintos que estão sendo moldados por Deus, nosso caráter que ainda está sendo, logicamente, amadurecido. Você pode teu coração pode ter sido purificado através do batismo com o Espírito Santo, sim, do pecado original, mas o seu caráter ainda não é maduro. Uma coisa é um coração puro, outra coisa é um caráter maduro, é diferente. O batismo com o Espírito Santo, ele purifica o coração do pecado original, mas a santificação contínua amadurece um caráter infantil e deturpado, um caráter que foi enganado, a vida foi formado pelo engano, e nós devemos aprender, ter o conhecimento da verdade, para podermos andar em justiça. E o caráter tem que ser o quê? Continuamente moldado ao caráter de Deus, irmão. A santificação, ela é um ato de Deus e é um processo de Deus. Não deixa de ser processo. A igreja precisa não andar como menino na palavra, mas tem que ter profundidade na palavra, para poder andar com consistência, constância, permanência e fruto diante de Deus, meu irmão. Se não, fica naquele negócio. Se o culto, todo mundo bater palma, caiu gente, pulou em cima da cadeira, o anjo voou, e não sei o que, eu vi não sei o que, se não for assim não presta. Meu irmão, sabe qual é a palavra da profecia? É essa aqui, ó. Essa é a palavra da profecia. Uma igreja que prospera, uma igreja que tem constância, maturidade e profundidade, é uma igreja que conhece a palavra com profundidade. Quando a gente não conhece, quando o povo não tem conhecimento, ele o quê? Peca. E o conhecimento é fundamental. E a guerra acontece no reino espiritual, sim. Quando você for atacado com pensamentos maus ou imundos, resista-os e rejeite-os firmemente em nome de Jesus. O pensamento vem na mente, se não é algo do seu coração, se não é algo seu. Eita, pastor, estou sendo atacado na minha mente. Meu irmão, repreenda o diabo e resista a ele. Resista a Satanás, e ele vai sair. Sabe por quê? Veja lá em Efésios. Abram em Efésios aí, Efésios não, perdão. Em Tiago, capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 7. O que é que diz aí, pessoal? Vocês estão fracos, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos devagar. Todo mundo encontrou? Até o amém está ruim.
Amém, irmão? Amém. Aleluia, aleluia. Eu aprendi a dar um aleluia com o meu regente. Ele me ensinou. Tem que ser aleluia. Não é isso, meu regente? É ou não é? Ele me ensinou isso. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois o quê? Resisti ao... E ele... Meu irmão, isso é algo imperativo. Ele não diz assim, sujeitai-vos a Deus para ver se o diabo vai fugir de você, não. E ele vai fugir de você. Se você tem a sua mente que está sendo perturbada por um anjo decaído, em nome de Jesus, resista-o, repreenda-o em nome de Jesus Cristo, sujeite-se a Deus, ou seja, se alinhe à vontade de Deus, obedeça, e ele vai fugir de você. Agora, se você dizer, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, e continuar no seu pecado, ele vai dizer, meu irmão, olha, esse Jesus que você está falando, eu conheço. Paulo, eu ouvi falar. Mas você, quem você é? Quem você é? Se você quer andar em paz, primeiro, conserte a vida. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, voltando aí, diz o seguinte, capítulo 10, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim o quê? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda o quê? Altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando o quê? Misericórdia, meu Deus do céu. Eu vou ler de novo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando o quê? For cumprida o quê? Toda obediência. Destrói as fortalezas. Mas quando for cumprida toda obediência. Não tem como vencer uma batalha espiritual sem obedecer, meu querido. Sem consertar o que está torto, sem ajustar o caminho. E não pode fazer ouvido de mercador não, viu, meu filho? Deixa entrar e deixa descer para o coração, para se tornar em atitude, em traço de caráter. Porque se entrar por aqui e sair por aqui, não adianta nada, sua cabeça vai ficar uma salada mesmo, não tem jeito. Agora, se entrar aqui a palavra e descer para cá, aí gera traço de caráter, gera mudança de vida, mudança de atitude. Aí você pode se sujeitar a Deus, se sujeitando como? Alinhando-se à vontade e à santidade de Deus. Segundo, resistir a quem? Ao diabo, segunda coisa, ao diabo, e ele? Você vai dizer, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. E ele vai obedecer, porque você tem autoridade. Agora, se você não tiver autoridade, ele vai rir de você. E vai dizer assim a você: você é igual a mim. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Nós vivemos numa batalha espiritual. E as coisas espirituais são muito mais sérias do que qualquer compromisso que você tem todos os dias com o seu trabalho. Por mais que você ache que é a coisa mais importante da sua vida, não é. A sua vida espiritual tem que estar alinhada com Deus, e as demais coisas vão achar alicerce nisso, nesse alinhamento, para que a sua mente seja uma mente saudável, querido. Outra coisa que precisamos compreender: permita que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Permita que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Abram aí Filipenses capítulo 4.
Verso 7 diz o seguinte: essa paz é consequência da obediência. Diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê, hein? E os vossos deixe a paz de Deus guardar o seu coração. E a paz de Deus não é medida pelas circunstâncias que você está vivendo, não é medida pela satisfação das suas vontades, dos seus gostos, não é medido pela realização dos seus sonhos, mas é medido pela sua intimidade com o Altíssimo. É essa paz que guarda o seu coração e a sua mente. O absurdo está acontecendo lá fora, mas o seu coração está em paz. Sabe por quê? Porque nem homens, nem circunstâncias, nem entidades, situação qualquer que seja, pode tirar a sua paz, nem mudar o seu destino, porque Deus já o fez. Deus já fez o teu caminho, meu filho. Agora tome posse dele e ande alinhado com ele, e ande em paz, meu irmão, porque paz não se compra com dinheiro, nem paz se produz com braço. Paz se conquista com intimidade com ele, meu irmão. E você precisa dessa paz, porque a coisa mais terrível do mundo é uma pessoa que vive perturbada o tempo todo, cheio de controvérsia, cheio de conflito na cabeça. Por quê? Porque falta alinhar-se. É a paz de Deus que guarda o nosso coração, que blinda o nosso coração para as controvérsias desse mundo. O mundo se acabando, está se acabando, né? Mas a gente está em paz, porque não somos cidadãos desse mundo. Iremos habitar com o Pai eternamente. Essa é a nossa certeza. Não há ninguém que possa tirar a minha vida a não ser o Senhor. E quando Ele quiser, não há quem peça. Então a nossa vida está guardada em Deus. A paz de Deus guarda o nosso coração. Deixe o seu coração guardado nessa paz que Deus lhe dá. Resista sempre ao diabo e à tentação. Seja resoluto ao concentrar a sua mente em Cristo e nas coisas celestiais, e não nas coisas terrenas. Se nós abrirmos aí em Filipenses, abram aí. Filipenses capítulo 3, verso 19. Verso 18, a partir do verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é o quê? O Deus deles é o quê? E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Se abrirmos aí também em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, verso 2. Verso 1 e 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Colossenses, eu falei para vocês o quê? Colossenses 3:2, não foi isso? 3:2, Colossenses 3:2, desculpa, vamos lá. Pensai nas coisas que são, e não nas que são
Então, o pensamento das coisas da terra. Eita, pastor, peraí, ele vai viver alienado no céu. Não, não é isso não, meu irmão. Não é isso que eu quero dizer a você, não. Veja, você é inteligente, você raciocina, não é? Você também tem sabedoria, você tem compromissos todos os dias que você tem que ir ali resolver. Eu não estou dizendo para você viver alienado das coisas, dos seus compromissos, não é isso. Mas os valores dessa terra, o que chama a atenção, ou seja, por causa do seu ingrediente pecaminoso, evite de colocar os seus olhos nisso, os seus ouvidos nisso. Daquilo que vai levar à tentação, sabe por quê? Porque os seus olhos, eles são a luz do... Vocês conhecem a Bíblia? São a luz de quê? São a luz do nosso corpo. E se trevas entram por eles, quão trevas serão aonde? Dentro de nós. Se entram luz por eles, nosso corpo será todo iluminado. Assim diz o próprio Jesus, no Sermão do Monte. Então, o que entra nos seus olhos, seja por todo tipo de mídia, pelas situações que você vê lá fora, meu irmão, não seja curioso. Então, tem gente que tem uma situação, você passa ali, você vai parando o carro para ver o que está acontecendo. Se você não vê, você não se conforma, meu irmão. Os comerciais na televisão, cada comercial mais podre do que o outro. Internet, revista, jornal, meu irmão, selecione o que entra nos seus olhos. Eita, pastor, eu vou ficar alienado. Vai não, leia o que vai lhe informar e lhe trazer conhecimento, e não o que vai desgastar sua fibra moral. Porque o que vai entrar pelos seus olhos vai formar o seu caráter, vai impactar no seu caráter. O que vai entrar nos seus ouvidos vai impactar no seu caráter. E por causa disso, o diabo vai ter acesso à sua mente. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O que vai entrar nos seus olhos ou nos seus ouvidos pode ser adubo ou não para o diabo. Ele vai usar como insumo para tornar a sua mente uma papa. Porque quando o camarada cai numa rede dessa, a mente fica feita uma salada. Ele não tem paz, ele só tem paz quando dorme. Só tem um pouquinho de tranquilidade quando dorme. Eu já passei por luta espiritual na mente, irmão, e sei o que é isso. Parece que o pastor tem que passar por tudo que as ovelhas vão passar. Impressionante, meu irmão. Eu já disse a Deus, quando Deus me chamou, eu disse: Deus, peraí, eu vou ter que passar por tudo que minhas ovelhas um dia vão passar. Não é possível um negócio desse. E tem coisas que a gente passa para quê? Para poder saber o que o outro está passando. Existem as provas, existe a formação do homem. E luta na mente é uma luta ferrenha, queridos. E você tem que guardar a sua mente, guardar o seu coração com a paz de Deus, com a obediência, alinhado com Deus. Deixar entrar no seu... Você pode selecionar o que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Faça do seu leito sempre um leito sem mácula. E cuidado, irmãos. Eu não vou nem falar, nem para aprofundar aqui, vai ter encontro de casais agora. Cuidado nesse negócio de apimentar a relação. Cuidado, querido. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. É uma linha tênue para a degradação moral de um casal. Cuidado, querido. Ande conforme a Bíblia e ache satisfação conforme as Escrituras. Isso aqui é uma mensagem de alerta para a igreja, para que você ande com paz e não com perturbação sempre na sua mente, que talvez você esteja hoje com a fé esgaçada, cansado de lutar, com a fibra moral já esgaçada e achando que tudo pode resolver. Olha, isso aqui de alguma forma pode ajudar. Meu irmão, olha, o que vai ajudar é a palavra de Deus na sua vida se transformando em atitude. Isso vai ajudar. Agora, não abra concessões para o diabo. Firme um pacto com Deus.
o seu pacto com Deus é inegociável. E tem que ser, meu irmão. Abomine o pecado e ame a justiça. Abomine o pecado e ame a justiça. Cuidado com as coisas dessa terra. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala através da sua palavra, isso aqui não é papo para boi dormir não, viu, irmão? Isso aqui é a palavra. E ela acontece. Não encha a sua cabeça com coisas, com valores e conceitos desse mundo. Encha a sua mente com valores e conceitos de Deus, pela sua palavra, por uma vida de santidade ajustada com Deus. Seja seletivo pelo que entra nos seus olhos, pelo que entra pelos seus ouvidos. Incline a sua mente para a palavra, como diz o salmista, abra aí em Salmo 1. Encha, pessoal, uma certa vez, a irmã Lídia disse assim, falando conosco, que uma certa vez ela passou por uma situação de batalha espiritual. Quem conhece a irmã Lídia aqui? Levanta a mão. A maioria, minha mãe na fé, minha de Bete, já pregou aqui, a mulher de Deus, baixinha desse tamanho assim, mas um gigante espiritual. Deus tem usado a vida dela e usou a vida dela para salvar a minha vida, a vida da minha esposa e minha família. E ela falando da batalha espiritual, com uma certa vez ela passou na mente uma investida diabólica. Uma certa vez também um casal de missionários que veio da África, esse pastor, um casal de missionários na África. Antes de falar da irmã Lídia, eu vou aqui, me lembrei desse testemunho. Eles ficaram lá em casa, hospedaram lá em casa. Ele abriu o coração, falando que eles tinham passado, a luta que ela tinha passado com ele. Uma certa vez eles estavam lá na África, eles eram missionários no Senegal. E logicamente ali na África de muita magia negra, muitos animistas, né? E aí uma certa vez ele estava assim numa comemoração, numa situação lá do povo, passou alguém junto dele e disse assim, pandemônio, para ele. E ele ficou assim, e ele foi ver exatamente o que significava a palavra, e a palavra significa confusão de demônios. Tem até um filme chamado Pandemônio, não sei se alguém já viu aqui. Cuidado, viu, irmão? Confusão de demônios. E esse homem, depois disso, esse homem sofreu um ataque na mente dele, que ele perdeu a mente. Um pastor. Uma batalha espiritual terrível. Alguma investida, claro. Numa investida por causa do ministério deles na África. E esse homem passou um tempo sem mente, sem lembrar das coisas, feito um bobão, feito Nabucodonosor, passou um tempo. O diabo pegou a mente dele, irmão, e fez uma salada. E essa mulher travou uma batalha espiritual, que ela disse, pastor, isso consumiu as minhas forças. Mas o Senhor me deu vitória, e eles dois estavam testemunhando para mim. Deus restaurou a mente desse pastor. Eu quero dizer a você, meu querido, não subestimem o diabo. Não tenham medo dele, mas não o subestimem. Revista o seu coração com a paz de Deus, se revista com a armadura de Deus e peça para Deus guardar a sua mente, porque o campo de batalha da sua vida é a sua mente. E deixe Deus cuidar da sua mente. Em nome de Jesus. Irmã Lídia estava falando para mim, meu filho, eu passei por uma situação, uma batalha espiritual na minha mente tão grande, meu filho. Eu entrei em depressão um tempo da minha vida, passei em depressão. E ali foi uma luta por aquele tempo. E eu clamava a Deus, para Deus guardar a minha mente, me tirar aquilo da minha mente. E ela disse assim, eu colocava a palavra de Deus, versículos bíblicos na minha casa inteira, para que aquela palavra entrasse pelos meus olhos e fosse para o meu coração. Foi uma das coisas que ela fez, além, claro, de ter uma vida espiritual, voltar-se, né, uma vida espiritual,
muita batalha espiritual de jejum, de oração, mas também ela colava versículos bíblicos em sua casa. Aonde ela olhava, ela lia as promessas de Deus para a sua vida através da palavra, porque a palavra tem um poder de lavar, regenerando o homem, o lavar regenerador da palavra. E se você passa por essa luta, querido, eu não sei, você deve, alguém talvez esteja passando por isso. A palavra não volta vazia. Cole a palavra de Deus dentro da sua casa e que aquela palavra alimente a sua mente. Se dedique à palavra de Deus, porque essa palavra tem poder para lavar o homem por dentro. E desça ao altar, porque Deus vai restaurar a sua mente. E ela me disse que fez isso, numa ação que disse, não tenho mais o que fazer, e fez isso. Deus colocou, o Espírito colocou no coração dela, ela colou o versículo bíblico na cara dela, onde ela olhava, tinha uma promessa de Deus para a vida dela, tinha uma palavra para ela. E a mente dela é irrigada pela palavra. E é essa palavra que tem poder para restaurar o homem. O salmista diz o seguinte, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho nem se assenta na roda antes tem o prazer na lei, e na sua lei, dia e noite. É a palavra que tem poder para regenerar e restaurar a sua vida. É esta palavra que tem poder, meu irmão. É esta palavra que tem o poder de resgatar a sua mente, no momento de muita luta espiritual que você esteja passando. Porque a luta espiritual da mente desgasta a pessoa, desgasta o homem. Abram aí Filipenses capítulo 4 novamente. E agora o resto, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, vamos ler de novo, topa? Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é se há alguma e se há algum, nisso que é o que entra na sua mente. O que entra na sua mente vai contribuir para o que está no seu coração, para como a sua alma vai estar. Em nome de Jesus. A consciência é. Deus não perde o controle da sua vida em primeiro lugar. Nunca. Segundo lugar, tenha consciência. Você está vivendo num campo de batalha espiritual e não cruze os braços. Diga ao seu irmão do lado aí, meu irmão, descruza os braços. Espirituais, é claro. Diga ao seu irmão, meu irmão, empunha a espada, meu irmão. Acorda para Jesus, meu irmão. Se você vai estar, meu irmão, se o diabo te pega dormindo, ele faz um saceiro na sua vida. Esteja acordado, com os olhos espirituais abertos. E bota o bicho embaixo do seu pé. É ali que ele deve estar. É embaixo do seu pé, meu querido. Ele é um gatinho banguelo, que acha que é um leão. Mas nós servimos ao verdadeiro leão da tribo de Judá. E o nome dele é Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a raiz de Davi, o Deus conosco, o Senhor é Emanuel, é Ele que é o leão,
É Ele que guarda a sua vida e a sua mente. E nós hoje vamos ficar em pé. Nós vamos orar hoje.